Olá, sejam bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza, aqui gravado nos estúdios da AltV. Meu entrevistado de hoje é o Walter Lazzarini. Ele é consultor ambiental e presidente do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, o COSEMA. Walter, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É verdade que existe um departamento de meio ambiente na Fiesp, um departamento e um conselho? Sim, existe. A Fiesp é estruturada nos conselhos, são 12 conselhos, um dos quais é o Conselho Superior de Meio Ambiente, do qual eu sou o presidente, e também o Departamento de Meio Ambiente, que é mais executivo. Já foi o tempo em que havia uma dissociação entre o que é indústria e o que é meio ambiente. Pelo contrário, hoje há uma consciência muito forte de que a indústria deve se adaptar à legislação, deve seguir as normas ambientais, e nesse sentido o Conselho representa este core da sociedade. Por isso que o Conselho tem atuado aí com cerca de 12 grupos de trabalho, com uma participação efetiva dos vários profissionais, que enriquece muito o nosso Conselho. No Conselho nós temos, inclusive, profissionais que já foram secretários de Estado, ligados à questão ambiental, temos ex-diretores, ex-presidentes da CETESB, temos pessoas da universidade, temos consultores ambientais, temos dirigentes de indústrias, enfim, é algo bastante amplo e enriquecedor, que dá a condição de se discutir com profundidade, apresentando sugestões para que o presidente da casa possa se posicionar sobre um determinado assunto. Quais as conquistas ambientais que vocês tiveram? Uma delas é que havia uma separação inaceitável entre o poder público e setor privado. Uhum. É fundamental que se aproxime, porque independentemente de nós estarmos trabalhando no setor público ou no setor privado, ambos estamos atendendo à necessidade da população, e isso que é fundamental. Então, um dos objetivos e que foi alcançado foi essa aproximação do Conselho de Meio Ambiente da Fiesp, à Secretaria de Meio Ambiente, à CETESB, aos órgãos ambientais em geral, e também ao Ministério Público, através do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. Além disso, nós podemos dizer que tivemos um outro grande conquista, que foi o trabalho que nós estamos finalizando, que é o de assunção, de assumir o Parque do Trianon por parte da Fiesp. Este foi uma conquista muito significativa, porque nós fizemos em 2008, primeiro, um abraço ao Parque Trianon. É uma área remanescente de Mata Atlântica, que está no coração de São Paulo, na Avenida Paulista, e que precisa ser preservado. Nós precisamos chamar a atenção da população com relação ao que é a Mata Atlântica. Nesse sentido, nós fizemos já esse abraço, e mais do que isso, hoje nós estamos finalizando um termo de cooperação com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, para que a CETESB possa contribuir, que a Fiesp possa contribuir de uma maneira muito eficiente, eficaz, para revalorizar aquela área. Além disso, eu posso citar como uma outra conquista o fato de nós termos ajudado a editar o livro do Dr. Paulo Nogueira Neto, que é o primeiro ambientalista brasileiro, uma figura ímpar, que faz parte do nosso conselho, e que, num livro de quase 1000 páginas, conta a história do ambientalismo durante 30 ou 40 anos. Qual é o posicionamento da Fiesp com relação à mudança do Código Florestal? Essa é uma pergunta bastante importante. E eu posso responder pelo Conselho Superior de Meio Ambiente e por mim como profissional engenheiro agrônomo. Eu vejo com muita preocupação como engenheiro agrônomo, porque algumas sugestões de alguns pontos que estão sendo colocados lá são extremamente preocupantes e prejudiciais ao meio ambiente. Por exemplo, quando se fala em área de preservação permanente, são áreas, como o próprio nome diz, tem que serem preservadas permanentemente. Quais sejam? Essas áreas, ou essas faixas de terra ao lado dos corpos d'água, dos rios. A mata ciliar. É a mata ciliar. E o que se verifica é que se estabeleceu inicialmente 5 metros de faixa, depois, em 1986, passou-se para 30 metros. E há uma crítica de dizer 5 ou 30, porque é um número teórico. Pode ser que seja teórico. O fato é que ela tem uma função ecológica fundamental. E hoje está se querendo reduzir essa faixa de 30 para 15 metros. Por que é importante, Walter? Só para deixar claro aqui para o público. Porque primeiro são faixas nessa extensão que servem para preservar
os barrancos que ficam ao lado dos corpos d'água. Sem essa vegetação, com as chuvas que são muito intensas no nosso país, em função de serem muito definidas as épocas de chuva e de seca, há um arraste de sedimentos que levam esses sedimentos, esse solo, para o fundo daquele corpo d'água. Diminui, então, a capacidade desse corpo d'água de receber essa água, e isso que provoca as inundações. Além disso, é fundamental porque ali se preserva a biodiversidade. Por que quer se reduzir isso? Se hoje nós chegamos a ser o segundo produtor mundial, exportador mundial de alimentos, tendo essas áreas, e digo mais, essas áreas não estão sendo respeitadas. E aí é um outro aspecto. Porque o Código Florestal, apesar de ter estabelecido isso em 1965, a maior parte dos agricultores não respeita as áreas de preservação permanente e nem tem a reserva legal. E aí você ia mostrar. Sim, que interessante é que no próprio documento do relator desse projeto de lei, se estabelece lá como área de preservação permanente. Área protegida nos termos dos artigos 4º, 5º e 6º desta lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de conservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Olha, se tem todas essas funções ecológicas, se são tão positivas, por que queremos diminuir essa área? Qual o interesse dos ruralistas? O interesse é... Falta terra para plantar? Não falta. O fato importante é este, que nós temos hoje no Brasil 250 milhões de hectares de terra. 250. Nós temos 850. Não há necessidade nenhuma de se adentrar a área de preservação permanente, nem eliminar a reserva legal. Por exemplo, uma proposta também é diminuir a reserva legal da Amazônia de 80 para 50, e tem outras propostas de redução dessas áreas que são áreas protegidas. Eu diria que é uma falta de conhecimento sobre a importância das matas ciliares e da reserva legal. Não seria para anistiar os que já desmataram? Que tem uma multa? Nesse caso, sou absolutamente contra. Isso daqui eu não tenho a menor dúvida. Você anistiar quem descumpriu a lei é um incentivo a que outros descumpram a lei. Eu diria que anistia aos desmatadores é um desserviço à cidadania. Nós temos uma democracia muito nova, nós estamos aprendendo agora a cumprir as leis, a respeitar as leis. Com um procedimento desse, nós estamos induzindo outros agricultores de outras áreas a desrespeitar a lei, porque num determinado momento eles imaginam que alguém do Congresso Nacional vai propor uma anistia. Então, absolutamente contra a anistia aos desmatadores. E até porque também nós estaríamos punindo indevidamente aqueles que preservaram suas áreas. Então não é justo exatamente os que conseguiram preservar suas áreas, respeitaram a reserva legal, respeitaram a área de preservação permanente, hoje sentirem que foram enganados porque a legislação, que eu espero que não passe, a legislação vai estar privilegiando aqueles que desrespeitaram, que são os ilegais. Com relação a Belo Monte, qual que é a sua posição? A rigor, o Brasil está optando corretamente por ter a eletricidade vindo da hidroeletricidade. A alternativa, que evidentemente nós não apoiamos, são as usinas nucleares, pelo que elas representam de perigo. Não se sabe até hoje onde colocar o lixo atômico. Há toda uma polêmica no mundo, em especial agora com esse problema criado no Japão, com o terremoto lá em Fukushima. A Alemanha agora dizendo que não vai mais ter, agora Suíça, né? Você tem esperança que o Brasil também não use mais dessa energia? Tem, sempre a gente fez campanha contra as usinas nucleares, né? Desde a época da Associação dos Agrônomos, a gente já fazia campanha, porque, por um lado, ela significa uma concentração de poder muito grande. Nós tínhamos, na época, o poder militar aqui, que não era um regime democrático, longe disso. E também porque não se tem ainda uma forma de disposição do famoso lixo atômico. Então, por todas essas razões, eu entendo que, infelizmente, com esses acidentes ocorridos, que são naturais,
que haja uma reversão dessa situação. A Alemanha já está revertendo sua posição, que é um fato muito positivo. Eu espero que o Brasil reverta. Infelizmente, estamos vendo aí que, apesar dos compromissos do governo de não fazer as usinas 3 e 4, parece que está uma programação para isso. Mas é fundamental, até porque o Brasil hoje usa, parece que 3 ou 4% de toda a sua energia é vinda da energia nuclear. Nós temos forma de superar e de substituir essas usinas nucleares, essa forma de produção de energia pelas energias naturais. Da parceria Fiesp-ABNT resultou a normalização das diretrizes do mercado voluntário interno de carbono. O que isso significa ambientalmente falando, Walter? No protocolo de Kyoto se estabeleceu o chamado MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Esse mecanismo significa você fazer com que, aonde você conseguir reduzir as emissões do gás carbônico, que tem o carbono, que provoca o efeito estufa, você poder vender esse projeto para quem não consegue reduzir as suas emissões. Isso é feito através de um processo muito demorado, caro, com o projeto que tem que demonstrar, é extremamente burocrático até se chegar no resultado final. O que dificulta que as empresas possam aplicar recursos para provar que elas estão diminuindo as suas emissões de gás carbônico. Então, a Fiesp, e foi, felizmente, pode dizer com muito orgulho, o Conselho Superior do Meio Ambiente da Fiesp, que, através de um grupo de trabalho, fez uma associação com a Associação Brasileira de Normas Técnicas e desenvolvemos uma norma para o mercado voluntário de carbono, que é algo muito mais nacional, não tem toda essa burocracia e você consegue demonstrar a quantidade que você diminuiu de emissões e pode vender isso no mercado nacional. Portanto, fazendo um bem para o meio ambiente, evidentemente, fazendo um bem para quem está reduzindo as suas emissões e até permitindo que quem não tiver condição de reduzi-las possa comprar esse direito de continuar tendo as emissões, mas aí num nível mais baixo. Sobre a política de resíduos sólidos, como que a Fiesp atuou até a aprovação da lei? A Fiesp do nosso estado de São Paulo, ela teve uma atuação bastante grande através do Departamento do Meio Ambiente, que é mais o braço executivo do Conselho, o Nelson Pereira dos Reis, que é o diretor, ainda na política estadual de resíduos sólidos. É fundamental se ter uma política, porque o setor privado ele quer ter norma definida, clara e segue as normas. E tem todo o direito de discutir com o setor público, apresentando a sua experiência para o setor público na administração das suas indústrias e da geração dos seus resíduos. No setor público, eu diria assim, não gera resíduo, né? A atividade do setor público não gera resíduo em geral. E o setor privado gera. Então, quem sabe como manusear, que destinação final dá, que tratamento dá nesses resíduos, é o setor privado que tem essa experiência. Somando essas experiências, é que se pôde contribuir de uma maneira muito efetiva para a política estadual dos resíduos sólidos. E este mesmo procedimento também foi feito através da CNI, Confederação Nacional da Indústria, para o projeto de lei que se transformou numa lei do deputado Arnaldo Jardim, que estabeleceu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, há uma troca de informações muito constante, porque o deputado ele foi muito aberto e muito democrático na discussão, ouviu todos os setores e acho que hoje nós temos aí, com algumas alterações que têm que ser feitas, mas, enfim, acho que temos hoje uma norma a nível estadual e uma norma a nível federal, o que permite com clareza que o setor privado cumpra e tenha agora a regra estabelecida para cumprir a lei. As mostras de responsabilidade socioambiental que a Fiesp faz há muito tempo, qual a importância disso e o que eles trazem nessa mostra? A gente viu que não só social, mas é socioambiental, porque a Eliane, que é a líder desse movimento, que consegue com muito dinamismo conciliar e conseguir a aprovação e o apoio, o patrocínio das grandes empresas, ela tem conseguido trazer as experiências que cada uma dessas empresas tem desenvolvido no âmbito das suas atividades, com uma exposição que é uma exposição bastante grande de produtos, de novidade na área ambiental,
nos trabalhos sociais que essas empresas fazem, quer dizer, que não é apenas uma maquiagem, não, longe disso. Durante muito tempo, algumas empresas apresentaram apenas uma maquiagem da questão social e da questão ambiental. Hoje, felizmente, não. Você vê trabalhos profundos feitos pelas empresas e esses trabalhos é que são apresentados nessa mostra de responsabilidade socioambiental. Walter, você tem uma consultoria também, né? Você é consultor ambiental. Fala um pouco pra gente sobre esse seu trabalho. É um trabalho que eu adoro. Eu, como engenheiro agrônomo, sempre tivemos uma visão muito ambiental da agricultura, sendo também de uma família. Meu pai era engenheiro agrônomo, formado na Exalc, meus 2 irmãos mais velhos também são agrônomos, minha esposa também é agrônoma, eu sou agrônomo e somos também produtores rurais. Então, ao longo do tempo todo, eu fui me voltando mais para a área ambiental. Eu tive uma experiência na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fui presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, depois fui secretário da Agricultura e quando saí da Assembleia, fui durante 2 anos presidente da CETESB, que hoje é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Na época era a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental. E a partir daí, isso foi em 1993, é que eu criei um escritório de consultoria na área ambiental. Eu faço exclusivamente meio ambiente. Então, as nossas áreas de atuação principais são licenciamento ambiental. Eu diria qualquer tipo de licenciamento ambiental, desde o mais simples, porque quando você quer desenvolver uma atividade que tem algum potencial de impacto ambiental, que pode provocar algum impacto no meio ambiente, você tem que fazer o licenciamento dessa atividade. Seja uma atividade pequena, seja uma atividade como uma destilaria, que a gente acabou de aprovar, através de estudo de impacto ambiental, no estado do Mato Grosso. Isso a gente faz com muita frequência. A outra são as chamadas áreas verdes. Como agrônomo, tenho também profissionais dessa área lá na minha consultoria. Nós, toda essa parte de mata ciliar, de reflorestamento, de orientação sobre reserva legal, de averbação de reserva legal, de áreas de preservação permanente, etc., damos toda a orientação. A terceira área da nossa atuação é o setor de investigação ambiental. Esse setor, o que ele visa? Ele visa identificar se há uma contaminação num determinado terreno. Com a industrialização, muitas das indústrias que ainda não tinham conhecimento sobre o lançamento de resíduos no solo e que esses resíduos muitas vezes atingiam até o lençol freático, quer dizer, aquela água subterrânea, houve uma contaminação muito significativa de inúmeras áreas na região metropolitana de São Paulo. Muitos das indústrias ainda tinham os tanques enterrados e os tubos, as canalizações enterradas. E muitas vezes essa canalização, por uma pequena fissura, um vazamento, etc., liberava determinados, às vezes matéria-prima e às vezes até resíduos, de tal forma que havia uma contaminação. O que nós fazemos é a identificação das áreas chamadas potencialmente contaminadas, ou seja, áreas que podem estar contaminadas. Depois fazemos a identificação de quais são os poluentes que existem nessas áreas. Fazemos a identificação da dimensão, do tamanho, do volume de área que está contaminada. E a quarta atividade é a remediação, quer dizer, o tratamento daquela área para se descontaminar e poder ser desenvolvida lá qualquer atividade, uma escola, uma área residencial. Há um trabalho muito interessante que faz uma comparação entre o início da industrialização na cidade de São Paulo e essa industrialização em países desenvolvidos e industrializados. Por exemplo, hoje, nos Estados Unidos, se admite que existam mais ou menos 500 mil áreas contaminadas ou suspeitas de contaminação. Na Alemanha, são cerca de 300 mil áreas. E no estado de São Paulo, se identificou até agora cerca de 3 mil. Que é bastante. É pouco. Mas só no estado de São Paulo, a gente não viu no Brasil inteiro. Se bem que São Paulo é mais industrializado. Priscila, muito interessante, é que quando se compara e se faz uma projeção, porque nós não descobrimos ainda todas as áreas contaminadas. Também, tem essa. E tem umas por baixo do pano, que a gente já até descobriu, mas não entrou para o número. Exatamente. E tem muitas que não foram investigadas ainda. Então, quando nós temos, por exemplo, essa comparação, e o estudo é muito interessante porque ele fez essa comparação, mostrando o seguinte, que o que deve existir de áreas contaminadas no estado de São Paulo deve ser algo entre 80 e 100 mil. E não as poucas 3 mil que existem. Por quê? Porque ainda não se investigou de uma maneira adequada e aprofundada.
Infelizmente, a gente deve chegar nesses números, porque a comparação mostra que você tem aí um processo de industrialização de tantos anos, comparado com o processo de industrialização dos outros países, você chega a um determinado número. E é isto que esse estudo prova, que devemos ter algo como 100 mil áreas contaminadas. Daí que esse trabalho que a gente desenvolve na nossa consultoria tem crescido muito exatamente porque há uma demanda enorme por áreas, há uma fome pelas imobiliárias, pelas construtoras, por ter áreas que hoje são ocupadas por indústrias, dos que estão saindo e que precisam ter essa sua área remediada para poder construir casas e fazer torres residenciais. Muito legal. Conversei com o Walter Lazzarini. Infelizmente, o tempo passou muito rápido. O papo foi bom aqui. Ótimo. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que você trabalha muito e muita coisa é de coração. Você tem um envolvimento realmente com a causa. Parabéns. Muito obrigado. Com muito prazer. A minha vida é realmente voltada à questão ambiental. Adoro o que eu faço. E gostaria que mais gente fizesse isso para a gente preservar esse meio ambiente para as futuras gerações. Tem um site que você queira passar da consultoria? www.lazzarini.com.br. Muito bem. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada a vocês também que assistiram a gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.